Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui iniciando um novo livro, o 20º livro da Bíblia, o livro de Salmos. Meu querido irmão, eu quero mostrar para você algo interessante. Em termos quantitativos, você já está na metade da jornada. Quando você abre sua Bíblia, mais ou menos aí na metade, você vai abrir no livro de Salmos. Salmos é o livro, o maior livro, são 150 salmos, e nós vamos aprender algumas coisas muito importantes sobre esse livro. É muito importante que você é, convide pessoas para estarem conosco. A maioria das pessoas gostam de ler Salmos e Provérbios porque são leituras mais práticas, são leituras em que as pessoas se identificam mais, porque todo mundo está procurando um sentimento correspondente. O livro de Salmos, ele tem isso, o livro de Provérbios já é um livro de conceitos práticos. Então eu quero trazer para você aqui, rapidinho, algumas, alguns detalhes. Primeiro dizer que nem todos os salmos foi Davi que escreveu, tá? Existem salmos de Moisés, salmos de Salomão, existem alguns salmos que são atribuídos a outras pessoas. Por exemplo, eu vou mostrar para os irmãos um salmo que muitos atribuem a Ezequias. Tem muito a ver com a história. Se não foi ele que escreveu, ele poderia ter escrito, porque tem muito a ver com o que ele viveu. Enfim, qual é a diferença do livro de Salmos para toda a Escritura? É porque toda a Escritura, Deus fala conosco. O livro de Salmos uma inspiração, onde o homem fala a Deus. Não deixa de ser a palavra de Deus para nós, é a palavra de Deus, inspirada, como acreditamos, pelo Espírito Santo do Senhor, com propósito. Mas ela retrata o homem falando a Deus. Então, no livro de Salmos, nós vamos encontrar reflexões, vamos encontrar certezas. Depois de muita vida com Deus, esses homens inspirados chegaram. Então, aqui também há conselhos. Nós vamos ver desabafos sinceros, de todas as formas, às vezes desabafos de exultação, alegria, às vezes o desabafo de tristeza, dor, muito parecido com uma depressão, uma tristeza muito grande. Então, meu querido irmão, eu gostaria que você acompanhasse. Vamos fazer o seguinte: convide mais pessoas para estarem conosco. A partir de hoje, nós estamos começando o livro de Salmos. Eu sei que você gosta de ler Salmos, já fui na sua casa, vi que a sua Bíblia está aberta em Salmo 91, vi que você escreve nas notas de 50 o Salmo 23. Então, eu sei que você sabe algum versículo do livro de Salmos. Enfim, procure uma desculpa para que você possa convidar pessoas para estarem conosco meditando. Vamos lá para o Salmo de número 1º, Salmo 1º. Lembrando que salmos são hinos, são cânticos. O livro de Salmos é um saltério, ele é uma maneira de cantar. Você vai ver que alguns já vêm até indicando aí para quem é a melodia, até os instrumentos que deveriam ser usados nesse cântico. Mas aqui são cânticos compostos por homens inspirados. Aí você pergunta, mas por que cânticos? Porque não tem, irmãos, uma maneira mais didática de aprendermos, senão a música. Nós aprendemos verdades sobre Deus através das músicas. Muito do que eu sei sobre Deus eu devo aos hinos, às convicções doutrinárias, às certezas que eu tenho a respeito de Deus. Eu aprendi muito. Eu aprendo com as músicas de hoje, sim, mas muito mais eu aprendi com os hinos. Eu não, eu não me esqueço, por exemplo, de certa vez que eu entendi essa lição. O hino de número 13 do nosso hinário Novo Cântico, ele traz de uma maneira poética, ele diz assim: se nos cega o sol ardente quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Abraão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Olha quanta frase, quanta poesia, quanto sentimento há em tudo isso, e como nós aprendemos a respeito de Deus, sobre a santidade de Deus, sobre a incapacidade do homem de se aproximar por ser pecador. Enfim, só estou dando um exemplo de como os hinos podem nos ajudar e nos ensinar. E o Salmo de número 1º é um salmo, para mim, que é preciosíssimo. Ele fala de uma sequência, ele diz assim: bem-aventurado. Quando fala bem-aventurado, eu quero que você imagine essa palavra não apenas como feliz, mas bem-aventurado quer dizer que este homem é bem-sucedido, é um homem de sucesso, é um homem que deu certo. Bem-aventurado envolve tudo isso. É uma pessoa que você diz assim: nossa, você foi abençoado, hein? É algo muito mais forte do que simplesmente feliz. É muito feliz. É alguém que acertou mesmo. Então, o Salmo primeiro diz que o homem que acerta, o homem que tem sucesso, é um homem que não se entrega a esse ciclo. Não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja a sequência. O homem de sucesso é aquele que começa por aqui. Interessante, a fé vem pelo ouvir e pelo jeito desviar também. Não anda no conselho dos ímpios, cuidado com o que você ouve.
Muita gente diz assim, eu tenho que ser amigo de todo mundo. Não, meu irmão. Eu concordo que você tem que estar em todos os lugares. Cristão não foi chamado para ser sal dentro do saleiro. Agora, amizade, calma lá. Você é chamado para fazer diferença. Então, cuidado com quem você ouve, cuidado com as suas amizades, cuidado com quem você traz para esse ciclo mais íntimo, para esse círculo mais íntimo de relacionamento. Cuidado com quem você pede conselho. Não peça conselhos a quem não anda com o Senhor. Então, bem-aventurado um homem que não anda no conselho dos ímpios. Não, por quê? Porque se ele começa a andar ali, logo ele vai estar é, seguindo os mesmos passos. É interessante andar no conselho, né? Preste atenção. Conselhos a gente dá com a boca. E andar não é pisar em cima, mas é decidir agir de acordo com o que você foi orientado por aquele que não tem o Senhor. Por isso que eu falei que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e o desviar também. O desviar vem pelo ouvir e ouvir pessoas que não têm o Senhor como Salvador e como Senhor de suas vidas, que não estão sujeitos aos seus princípios e aos seus mandamentos. Então o homem começa a praticar. E assim, ele se entrega àquela questão. Tudo começa como uma prática, depois a prática vira um hábito, o hábito vira depois um vício, e depois o vício ele vira a própria natureza da pessoa, de modo que a pessoa entende que ela não pode mais viver sem esse vício. E aqui ele diz, ó, não anda no conselho dos ímpios, e quando ele chega nesse processo onde de uma atitude vai virar um vício e confundir isso com a sua própria natureza, o homem ele vai chegar nesses dois outros níveis. Ele começa ouvindo, decidiu praticar, de repente aquele hábito virou uma constante, então ele se detém no caminho dos pecadores. E quando aquilo se associa à sua natureza de maneira que ele entende que ele não consegue mais ser diferente, ele desiste. Ele estava caminhando com o Senhor. Ele decidiu deixar de ouvir o Senhor e ouvir o conselho dos ímpios. Então ele se detém naquele caminho, ele não vai mais para frente. Ele estagnou, ele se entregou ao pecado, ele parou. E agora a prova definitiva que é a sua entrega é que ele se assenta na roda dos escarnecedores. Então ele começa ouvindo, ele estava indo numa direção, andando com o Senhor, ele ouve o conselho dos ímpios, sai do caminho. Aí ele para com os pecadores. Ele começa a conviver com gente que para aquilo ali é normal. E de repente ele está sentado na roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores, segundo a Bíblia? São aqueles, irmãos, nécios, loucos. Porque se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o escarnecedor é aquele que não teme a Deus e continua a praticar mesmo. Ele não teme. Já viu gente que parece que não tem medo de nada, não tem medo de Deus, não tem temor, fala, a boca está sempre cheia de insultos, de blasfêmias, etc. Esse é o fim do que inicia esse processo. Mas a Bíblia vai dizer que bem-sucedido é o homem que não começa esse processo, pelo contrário, antes de ouvir o conselho do perverso, no caminho que ele está seguindo com Deus, ele tem prazer na lei do Senhor e na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. Isso não quer dizer que ele está pensando no versículo de manhã, está pensando em outra tarde, está pensando em outra noite. Não, irmãos, não necessariamente significa apenas gravar trechos das Escrituras. Você pode gravar porque isso vai te ajudar. Mas o prazer está na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite. Lei é o que diz o que nós devemos fazer ou o que nós não devemos fazer. A lei serve para mostrar quais são as nossas obrigações, quais os cuidados que nós devemos tomar, quais são as penas. Então, a lei do Senhor, que é perfeita, nós vamos aprender aqui no livro de Salmos, que restaura a alma, que livra a nossa alma desse ciclo maldito de improdutividade, essa lei do Senhor tem que estar no meu coração de manhã e de noite. O tempo todo eu estou perguntando o que Deus quer de mim, o que Deus espera de mim. Então eu quero fazer um exercício aqui do pensar com você. Quando o passarinho, né, tinha uma rede social até pouco tempo atrás que era um passarinho, e que tinha uma pergunta lá em inglês assim, perguntando no que você está pensando. Quando o passarinho da sua mente está solto, igual aqueles passarinhos que Noé soltou na arca, os corvos, a pomba, para onde o passarinho do seu pensamento voa? Eu quero perguntar, quando você está num momento assim, é, sem aquela tensão de estar com seus irmãos, de estar no culto, o passarinho do seu pensamento voa para Deus ou voa para carcaças que tem a ver apenas com o seu lado pecador? Se você, meu irmão, o passarinho da sua mente vai voando, procurando no que você pode mudar para agradar melhor ao Senhor, é um sinal que você está sendo um homem bem-sucedido. Agora, se o passarinho da sua mente só voa para a podridão, cuidado, meu querido irmão, nós precisamos santificar as nossas vidas. Por quê? Porque a Bíblia diz que quem é assim, quem segue os mandamentos do Senhor, quem se preocupa em fazer a sua vontade, vai marcar essa terra. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas que no devido tempo dá o seu fruto. Aqui não diz que ele tem fruto o tempo todo, mas diz que no devido tempo, no tempo de Deus, ele dá o seu fruto. O cristão não é chamado para produzir fruto em todo tempo, mas ele é chamado para produzir fruto no tempo de Deus. E quando ele produz esse fruto,
esse fruto permanece, a fim de que o nome do Pai seja glorificado. Inclusive, quando ele produz o fruto, o Pai limpa para produzir mais. Então, preste atenção, o fruto não serve ali como uma maneira de exposição, mas o fruto é recolhido para que produza mais. Ele é como uma árvore plantada junto a ribeiro das águas, onde deve dar o seu fruto, cuja folhagem não murcha. Isso significa que ele está sempre pronto, uma planta viçosa, uma planta cheia de folhas, uma planta verdinha, sempre aparenta estar pronta para produzir frutos. E tudo quanto ele faz será bem sucedido, ou seja, ele vai ser uma pessoa de sucesso nos seus planos, porque ele está falando dos projetos dele pessoais? Não, porque no versículo anterior diz que ele medita na lei do Senhor de dia e de noite, ele está querendo apenas fazer a vontade de Deus. Quem quer fazer a vontade de Deus, meu irmão, vai marcar essa terra. Você deve ter uma árvore que marcou a sua vida. Eu lembro lá na casa dos meus pais tinha um pé de goiaba. Até hoje o meu suco preferido é de goiaba vermelha, né? O suco de goiaba vermelha é o meu suco preferido. Essa árvore marcou a minha vida, sabe por quê? Porque nela eu fiz amizades, eu chamava os amigos para comer goiaba. Todo ano tinha muita goiaba e a gente comia goiaba. E eu pendurava nessa árvore, era uma árvore fácil de subir. Então, árvore que produz fruto marca a vida da gente. Agora, olha só, se você não for alguém que busca fazer a vontade de Deus, porque aquele fruto que permanece é só aquele que é produzido pelo Espírito de Deus nas nossas vidas, aí o Pai pode recolhê-lo, ele permanece, o Pai o aceita, nós não vamos apresentar só folhas, pelo contrário, nós produzimos ainda mais. A Bíblia diz que os ímpios, que estão lá descritos no versículo 1, que se entregam a esse processo, ouvem conselho, andam no conselho, se detêm no caminho, se assentam, eles são como palha que o vento dispersa. Eu não consigo lembrar das palhas, das folhas secas, daquilo que não produziu fruto e que tinha lá na minha infância, na casa dos meus pais ou em qualquer outro lugar. Ninguém lembra de palha. E aqui diz que os ímpios, porém, são assim como a palha que o vento dispersa. E é por isso que nós temos aqui o contraste. O justo, o título do Salmo, na Bíblia Revista Atualizada, é os justos e os ímpios. Os ímpios são como a palha que o vento dispersa, o justo como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Por isso os perversos, a Bíblia diz, não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo. No dia do julgamento final, os perversos não serão julgados bem-sucedidos. Ninguém vai fazer assim, parabéns, que maravilha. Não, você perdeu a sua vida tentando viver para si mesmo. Mas Cristo, quando é a nossa verdadeira vida, Cristo que é a nossa verdadeira vida, quando ele se manifestar, diz aqui que nós vamos receber dele a coroa imacessível da glória. Os perversos não prevalecerão no juízo e nem os pecadores na congregação do justo. Por quê? Porque pecador, meu irmão, vai procurar a gente desse jeito, dessa laia. O pecador, ele quer ouvir conselho dos ímpios, se deter no caminho dos pecadores e sentar com esses escarnecedores. Não tem como o pecador, que não quer se corrigir à luz da palavra e da vontade de Deus, permanecer na comunidade dos santos. Ele vai se sentir ali um peixe fora d'água. Porque enquanto a turma está andando, querendo fazer a vontade de Deus, ele está querendo viver para si mesmo. É joio. E cabe a nós arrancá-lo? Não. O tempo mostrará, no tempo dos frutos, que é a única diferença do joio para o trigo, a semente é idêntica, a plantinha é idêntica, só dá para diferenciar no momento dos frutos. E os frutos não são nossos. O fruto do Pai que veio recolher. Então é o próprio Deus que vai fazer essa separação, e Jesus deixou isso claro. Porque o Senhor, versículo 6 confirma, o Senhor conhece o caminho do justo. Deus sabe o meu caminho e o seu caminho. Não para de achar que a sua mãe vai poder caminhar para você, sua avó. Assim, não, eu estou indo de carona. Tem uma dupla que canta, né? Eu quero ir para o céu, nem que seja de carona. Não tem carona para o céu, meu irmão. Você vai dar conta de si mesmo. Quero perguntar, você crê? Você tem crido em Jesus? Você tem tido Jesus como seu Senhor e Salvador? Você tem refletido sobre aquilo que o Senhor quer para a sua vida? Você tem crescido em fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você tem ouvido a voz de Deus através do Espírito Santo, através da palavra. Você tem buscado de dia, de tarde, de noite, de todo tempo, de todos os modos, de todas as maneiras, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. Você tem buscado fazer a vontade de Deus, meu irmão? O Senhor conhece o caminho. O Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor conhece o caminho dos justos. Ele sabe quem é dele e quem está caminhando com ele. Mas o caminho dos ímpios perecerá. O caminho do perverso perecerá. Ou seja, o justo na sua caminhada vai ser bem sucedido, vai chegar no seu alvo. Mas o caminho do ímpio, do perverso, perecerá. Não tem sucesso nessa caminhada. Meu querido irmão, falei muito. Um grande abraço. Amanhã nós estamos juntos. Na verdade, hoje, né? Até justificar. Eu estou gravando esse vídeo agora. Deixa eu ver aqui o horário. 1h41 da manhã, porque cheguei de viagem, dirigi o dia inteiro. E cheguei agora em casa e já vim direto para gravar. Muito obrigado pela paciência. Vamos juntos. Um capítulo da Bíblia por dia. Hoje ainda no capítulo 2. Vamos juntos estudar o livro de Salmo. Um grande beijo e até lá.